E para conhecer todos os detalhes da nova Transit Chassi Cabine, trouxe mais uma vez aqui meu amigo Daniel Santos, que é o gerente de desenvolvimento de produto da Ford. Vai contar os detalhes, aliás, tem muita coisa legal para contar, né? Exatamente. Trouxemos agora esse novo lançamento, que é o Chassi Cabine, que vai complementar o nosso portfólio, né? Temos a passageiro, temos a furgão de carga e agora o Chassi Cabine. Bom, quais são os principais itens que a gente precisa contar? Vamos lá. Vamos lá, então iniciando aqui, primeiro a parte de powertrain, nossa motorização, 165 cavalos, com 39,7 kgf de torque, né? Então, super importante, lembra que nós temos um patamar plano, evita muitas trocas de marcha, então tudo isso vem também dentro desse produto. Temos aqui 3 modos de condução, né? Mesmo sendo um câmbio manual, tem modo de condução. Exatamente, 3 modos de condução, temos o veículo mais equipado, nós vamos cobrir um pouquinho isso aqui, conectada de fábrica. Isso é um diferencial que a família Ford Transit tem, e nós temos vários outros elementos, como por exemplo, a tração traseira 100% de série e o rodado duplo, tá? Peso bruto de 4,7 e toda essa longarina e estrutura desse conceito é validado dentro dos nossos campos de provas. Bom, mas vamos lá, tem mais coisa legal para a gente mostrar. Vamos lá, Jorge, seguindo aqui. Então, assim, capacidade estrutural. Lembra que isso vai garantir que não só o veículo novo, mas durante a vida e na revenda, eu vou ter um veículo extremamente robusto para continuar dentro dessas operações. Nossa longarina, ela é desenhada e projetada e validada com aços liga, né? Então isso traz a robustez, porque 4,7 toneladas, né, Jorge? É uma tonelada... Já é uma quantidade. Exatamente, já é uma carga bastante expressiva. Então, todo o conceito que nós temos desse chassi, ele vai de ponta a ponta aqui com aços estruturais, e eu tenho esse conceito monobloco, onde a cabine ela é solidária a esse chassi. Isso traz o quê? Isso traz um conforto muito grande para a operação e eu não preciso carregar muito aço. Por quê? Porque usando os aços estruturais em perfil U, eu consigo a capacidade torsional que eu preciso dentro desse segmento. Bom, vocês estão vendo, pessoal, que temos aí toda uma preocupação com a parte de resistência. Falando de capacidades, o que nós temos aqui? Então vamos lá, lembra que esse segmento ele tem 2 grandes pilares, capacidade de carga e capacidade volumétrica, né? Então nós temos aqui, dependendo da implementação, até 21 metros cúbicos de capacidade volumétrica. No caso de um baú. Exato, no caso de um baú, por exemplo, né? Quem carrega colchões ou quem carrega cargas realmente que precisam de volume, não necessariamente de carga, eu estou falando desse cliente também, né? 4,7 toneladas, aquele cliente que utiliza mais a capacidade necessária de carga do veículo, tá? E eu tenho aqui uma capacidade máxima de 2.601 kg de carga, tá? Então, puramente carga, 2.600. Exatamente. E importante ressaltar que eu tenho aqui uma configuração de veículo onde eu tenho uma extensão. Mas vamos aguardar para daqui a pouco, nós vamos explicar isso daí. Vamos lá. Tem bastante coisa para contar para vocês. Exatamente. Lembrando do nosso motor, né? Falamos de 165 cavalos, esse motor é um motor que já se consolida no mercado brasileiro pelo seu nível de ruído. Nós desenvolvemos um óleo local, lembra que nós comentamos isso no nosso outro evento? Sim. 5W30, disponibilidade a cada 20 mil quilômetros, né? Turbo de geometria variável, que traz uma performance em todas as rotações do motor. Patamar plano no torque, faz o quê? Menos troca de marchas. Então, todo esse cômputo faz com que nós tenhamos um motor bastante eficiente para a aplicação e não podemos deixar de mencionar para a sua audiência, atender no B20. Então, se o governo subir o biodiesel, não tem dor de cabeça? Não temos problemas. Olha aí, dado importantíssimo. O que mais que nós temos para contar? Vamos seguir aqui. Equipamento de série, acho que isso é um dos pilares, né, que nós, no desenvolvimento da Ford Transit, junto com a nossa equipe de marketing, nós temos batido bastante na importância dos equipamentos de série. Isso traz produtividade. Então, desde o nosso Sync Move de 8 polegadas... De série? De série. Nós não temos nenhum equipamento aqui que seja opcional, né? Ar-condicionado de série, direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade. Nem todo mundo tem ajuste de profundidade, né? Super importante aí para adequação, né? Os controles eletrônicos de estabilidade está dentro daquele pacote do Advanced Track. Lembra que nós falamos isso também? Sim. Então, é o pacote mais completo do Advanced Track, onde inclui, inclusive, controle de vento lateral e também o controle adaptativo de carga, que nesse segmento, ainda mais importante do que o furgão e na minibus, o controle adaptativo, dependendo da carga, precisa ajustar os módulos para uma condição segura. Bom, vocês estão vendo que a Ford Transit continua tendo toda aquela tecnologia, mas tem mais coisa para contar aqui, né? Exatamente, Legal. não acabou por aí.
Lembra desse interior? É o mesmo interior das outras versões. Isso se faz possível, por quê? Porque eu tenho um veículo modular. Então, todo esse compartimento onde hoje nós temos para minibus e também para furgão, nós vamos ter também na chassi cabine. Então, apesar de ser um veículo para trabalho mais pesado, não economizaram nos recursos. Exatamente, aí fica a incógnita. Por que eu preciso ter menos conforto para esse segmento? Eu não preciso. Então, nós apostamos que todo esse nível de equipamento, de série que nós mencionamos, espaço para as pernas, ajuste de altura do banco, tudo isso também é importante nesse segmento e nós preservamos, inclusive a tela de 8 polegadas, que hoje é segurança também. Você ter a visibilidade ali no painel é importante para um trânsito seguro. Estão vendo? É um carro de trabalho, mas um carro equipado. Tem mais coisa, né? Só mais alguns detalhes aqui. Jorge, o que é isso aqui? Aqui é a maneira que a Ford vai atuar nesse segmento. Nós estamos trazendo um produto único. É um carro só. Um veículo, uma manufatura de um veículo comum, né? Onde eu estou homologando em 4.7, que é o veículo classificação caminhão, motorista profissional, porém atendendo o VUC, hein? Dá para então entrar... quer dizer, ele caracteriza como se fosse um veículo de caminhão, né, por conta da capacidade de carga, porém não tem a restrição nos centros urbanos que não permitem caminhão grande, então ele cabe dentro do VUC. Exatamente. Ok? E além da 4.7, nós também homologamos como caminhonete 3.5 para carteira então, B. é o mesmo veículo, só que você tem uma versão para aquele uso mais profissional, que o veículo é mais longo, e aí tem um veículo mais curto para entrar para quem precisa dirigir com carta B. Exatamente, eu vou explicar por quê. Qual que é o propósito desta estratégia da Ford? É que eu tenha uma unificação da frota, porque nós temos hoje uma diversidade de motoristas dentro das frotas, e isso daqui passa a ser uma grande vantagem. Manutenção, menos complexidade de componentes, os treinamentos que são dados para essas oficinas, né? E tudo isso a partir de um veículo com a maior robustez, né? Eu não estou fazendo o inverso, eu estou garantindo a robustez nas duas versões, e isso vai dar durabilidade, inclusive preço de revenda. Olha que legal, isso é diferente, hein, pessoal? Vocês estão vendo o mesmo produto, ele tem uma configuração para quem tem carta C e quem tem carta B. Legal isso, né? O que mais que a gente tem para contar? Vamos lá. Então, você lembra que esse veículo, ele necessariamente vai ser implementado, né? Nós vendemos o chassi e, trabalhando junto com nossos implementadores, a engenharia participando efetivamente no desenvolvimento do início do processo ao fim, desde o requisito do cliente até a entrega dos veículos. Mantendo garantia total. Exatamente. Por que nós acompanhamos? Justamente para saber aonde eu posso furar, qual é o chicote elétrico que eu posso interromper para que eu consiga fazer as ligações desses implementos e assim por diante, né? Então, aqui é só alguns exemplos, na verdade a gama é muito grande, quem vai definir é o cliente, mas aqui eu tenho um baú, eu tenho um carga seca, uma plataforma, chamamos de outros serviços, mas quem é outros serviços? Nós vamos conversar daqui a pouco sobre esse veículo aí. Bom, e aí continua tendo aqui a transformação também nos que a gente já conhecia? Perfeitamente. Lembra que nós iniciamos com o nosso veículo de passageiro já com transformações, né? Tínhamos aquelas versões vidrada, né? Onde nós ampliamos a gama, por exemplo, do escolar, né? Depois partimos para o furgão, onde teve vários implementos, e agora nós estamos trabalhando na linha do chassi cabine. Essas também se desenvolvem cada dia mais implementos e mais parceiros. Olha aí, pessoal, você que precisa de um veículo personalizado, não vai ser problema com a Transit. E aí, o que nós temos para contar mais? Vamos lá. Não é só custo de aquisição, que nós vamos falar daqui a pouco, segura aí que nós vamos falar daqui a pouco. Já o preço. Isso. Um dos fatores de sucesso desse segmento é o custo total de operação, né? Onde sim entra o custo de aquisição, porque isso é o valor de entrada, mas na operação é onde o frotista precisa de uma rentabilidade, precisa segurar o dinheiro, porque isso aqui é fator de sucesso. Então, comparando a Transit com a Sprinter, onde eu tenho construções similares, os dois são monoblocos, os dois tração traseira e nível de equipamentos similares, apesar de que nós acabamos de passar que a Transit está um nível acima, nós temos no cômputo total 25% menos custo operacional para a Ford Transit nessa comparação aqui. E eu queria mencionar um outro ponto também. Lembra que eu falei que a Transit é 100% conectada? Aliás, temos vídeo no canal que a gente fez mostrando todos os serviços do Ford, principalmente na Transit, né? Exatamente. Então, tanto para o motorista individual, ele vai ter a conectividade, mas você fala assim, Daniel, e se eu tiver
25, 30 veículos na minha frota, eu também tenho serviço, aí a gente migra do Ford Pass, aquele onde você consegue acessar pelo seu celular, para uma plataforma online, onde nós conseguimos colocar de maneira ilimitada a quantidade de veículos que o frotista tem. Isso é série. Isso é tudo série. É a única van do mercado que sai conectada de fábrica. A acuracidade dos dados e que eu tenho custa trafegando mais? ali, 0. Cliente compra, não tem mensalidade para pagar de conectividade. Então, presta atenção, já sai conectada sem mensalidade. Exatamente. E aí cabe uma explicação aqui. Além do custo ser 25% melhor do que o meu principal competidor, a conectividade é difícil de mensurar. Porque o valor é tão grande, hoje é como você sair sem um celular. Né? Então, hoje o veículo ele tem uma necessidade muito grande de você ter esses dados sendo, obviamente, cuidados pela montadora. A partir do momento que o cliente aceita, por causa do LGPD, nós precisamos aí aceitar a conectividade. Quando aceito a conectividade, eu tenho a possibilidade de auxiliar ele na operação. Aquela luz vermelha que aparece, nós recebemos também informação e a gente consegue atuar preventivamente para que a gente evite danos maiores. Pessoal, não deixa de ver o nosso vídeo do Ford Pass, que a gente explicou tudo isso no canal. O que mais que nós temos aí? Vamos lá, vamos evoluir aqui. Então, falamos muito de tecnologia, né, para colocar esse veículo no patamar que nossos clientes precisam, trazendo valor em cada um dos equipamentos. Nós temos, além da van mais segura do segmento, lembrando que isso na Europa, tivemos uma certificação de medalha de ouro do Euro NCAP, né, a única conectada de fábrica. Isso realmente, como nós escrevemos, é um pilar importante para a operação. Tá? Potência maior do que a média do segmento, estamos aí entre os líderes de potência do segmento, 39,7 de torque, com tração traseira de série. Tem alguns competidores que ainda insistem na tração dianteira. Nós temos certeza da tração traseira e os benefícios dela. E rodado duplo aqui também, né? Exatamente. Então vai trazer menos nível de ruído, vibração, um conforto e estabilidade direcional. Tá? Robustez, falamos bastante do chassi. Né? Então o chassi foi projetado para esse segmento, nós temos aí uma robustez, inclusive na hora da revenda. Versatilidades, o único veículo com diversas soluções para os clientes e, obviamente, não só o valor inicial, mas também todo o custo de operação que traz o melhor retorno para os nossos clientes. E quanto custa tudo isso? Vamos falar de preço agora? Bora! Então vamos lá. Nós também não queremos ficar para trás e não vamos ficar para trás na questão de preço. Nós trouxemos a competitividade com respeito ao negócio do nosso cliente. Nós sabemos que esse custo de aquisição também é importante. Então, tanto na linha dos 300 mil entre Delivery Express e Daily, nós temos aqui o nosso mais próximo seria a Sprinter com 276 e eu estou lançando hoje com 273 a Transit com todos esses equipamentos que eu mencionei. Mas não é só isso. Para as primeiras 100 unidades, R$250 mil. As primeiras 100 unidades, R$250 mil. E essa daqui, qual é a versão? Essa é a versão com 3,5 toneladas. Carta B. Exatamente. Carta B, essa caminhonete. Daqui. Ok. Tá? E agora, para a gente fechar, esse aqui é o preço da 4.7, né, que é o segmento até 5 toneladas. A dele na faixa dos 300, Sprinter 263 e eu estou em 260. Mas também falamos das primeiras 100 unidades. Estamos lançando hoje com R$240 mil. A gente leva esse para o uso mais profissional, para assim dizer. Exatamente, 4,7 toneladas. Agora, já vai uma dúvida aí, né? Vocês entenderam que é um mesmo produto? Não são dois produtos homologados em duas categorias diferentes. Mas Brasil é Brasil, né? Então aí vamos perguntar. E aquele cara que vai ter a carta B, o carro homologado para 3,5, ele fala assim, mas eu vou botar mais peso no meu carro. E aí? Como é que fica essa situação? A montadora sempre vai recomendar, obviamente, nós fazemos a adequação da aplicação, né, aos documentos, aos CATs emitidos, né, então perante os órgãos oficiais. Então, a recomendação é que nós, obviamente, nós observemos as capacidades necessárias para as compras. Além do que, o nosso 4.7, em função de tributação, tem um preço abaixo da 3.5, que é classificado como caminhonete. Quer dizer, não vai fazer sentido o cara comprar a 3.5 e botar a 4.7 porque ele paga mais. Exatamente, mas dentro dessa estratégia da robustez e durabilidade, todos os veículos, como são 4.7, você vai ver que isso realmente é um diferencial.
Lembrando, né, pessoal, que se você está com a carta B e coloca mais carga, o veículo não vai sofrer, mas se tiver uma fiscalização, aí dá problema. Exatamente, por isso que a montadora sempre vai recomendar que você atenda, obviamente, tudo que está sendo homologado com as suas dimensões e classificações de peso. Né? Vocês viram? Ficou muito legal. Mas vamos ver isso aí ao vivo agora? Vocês querem ver a versatilidade da Transit? Vamos começar com essa daqui. Que tipo de implementação que nós temos aqui? Vamos lá, falamos de versatilidade junto aos nossos implementadores, essa solução que vai para o cliente. Então, isso aqui é um veículo, está homologado como carta B, né? Então até 3.500 quilos de carga, que é uma caminhonete, como nós falamos, e também aqui eu tenho um baú de 15 metros cúbicos. 15 metros cúbicos aqui. Exatamente. Mas aqui o cliente não está precisando necessariamente de peso, ele precisa de volume. Exatamente. Por exemplo, nossos clientes que transportam colchões, floriculturas, né, que não demanda muita carga, né? Então, capacidades volumétricas é o que define essa aplicação. Seria assim, tipo um veículo de entrega de mercadoria de e-commerce também? Por exemplo, quantas geladeiras não se entrega aí no dia a dia? Então, dentro dos centros urbanos, 13.000 toneladas, carta B, entregando geladeira. Então, define um perfil aí. Isso aqui é como se fosse uma caminhonete, então. Não tem restrição nenhuma. Exatamente. De circulação, nenhuma. Exatamente. Carta B, qualquer um pode dirigir. Olha que legal. Agora, vocês querem entender a carta C? Vamos passar para a carta C aqui. Exato. Esse daqui está implementado de que forma? Vamos lá, então, de novo em versatilidade. Lá nós falamos no carta B, esse aqui nós homologamos como carta C. Você olhar o implemento é um guincho plataforma, onde o próprio peso do implemento me leva a uma nova categoria. Então, carta B, carta C, carteira profissional, mas eu atendo, por exemplo, dentro dos centros urbanos, em função da dimensão de 6.600, eu atendo o VUC, né? Então eu não tenho restrição de circulação. Então aqui, por uma questão de peso, ele passou a ser um carta C. Mas ele não tem restrição de circulação. Não tem em função das dimensões que eu atendo a lei do VUC. O problema da carta C aqui é basicamente a questão do peso. A gente sabe que veículos são muito pesados e aí vai estourar o peso máximo. Agora tem um outro aqui. Será que você já pegou a ideia do negócio? Vamos lá. E esse aqui, é carta B ou carta C? Explica pra gente, Daniel. Vamos lá, Jorge, para a audiência entender perfeitamente, esse veículo nós optamos até para que tivéssemos essa explicação da versatilidade nesse evento, esse é carta C. Esse é um baú carga seca que nós chamamos, mas, por exemplo, eu poderia ter feito um baú menor e homologar como carta B, né, para 3.500 quilos. Então, essa versatilidade que nós estamos conversando é o que é importante para o cliente. Através de um modelo único, eu ofereço várias soluções. Então aqui só está no carta C, por quê? Porque ele é o mais longo e pode levar mais carga. Mas se o cliente precisa exatamente dessa solução com um pouco menos de carga, ele vai ter o mesmo veículo com uma carroceria um pouquinho menor, dirigindo com carta B. Exatamente. Então essa versatilidade é o diferencial desse produto. Entendeu direitinho como é que funciona aí a configuração da Transit? Ficou fácil, né? E aqui temos uma Transit chassi cabine que eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida, em toda a minha carreira. O que é isso aqui? Vamos lá, isso aqui é um centro de comando móvel que nós trouxemos como junto com os implementos, nós trabalhamos juntos aos implementadores, nós trouxemos esse centro de comando móvel que nada mais é do que uma unidade de inteligência. O mercado não tinha muitas soluções, nós viemos para realmente revolucionar o mercado. Eu vou te contar um pouquinho o que ele tem. Então, começando pela câmera, tenho 6 metros de altura aquele telescópio, onde eu consigo fazer, por exemplo, monitoramento à distância de tudo que está ao redor do veículo. Por exemplo, uma Copa do Mundo, eventos de grande impacto. Shows, por exemplo, isso aqui é super adequado. Eu vou ter gente trabalhando, nós vamos daqui a pouco mostrar a parte interna, mas exterior eu tenho essa câmera, eu tenho toda a parte de iluminação e eu não posso deixar de mencionar o para-choque de impulsão. Isso aqui não é um enfeite, não é só para ser bonitinho. Não é enfeite, é estrutural e é solidário à parte estrutural do veículo. Então isso faz, às vezes, necessário quando você precisa fazer o impulsionamento de algum veículo que está ali obstruindo. Então olha só, pessoal, isso aqui está na estrutura do carro. Então a diferença é que tem muito carro que às vezes tem isso na frente, mas é meramente estético, né? Tem veículos aí que o pessoal coloca aqueles mata-cachorro em picape, aquilo é estético, isso é estrutural. Isso aqui é estrutural porque o foco disso aqui, principalmente segurança pública, né? Nós mostramos esse veículo na LAAD e foi super bem recebido por todos os órgãos de segurança. Tá vendo? Mas tem mais uma coisa muito legal aqui que eu também nunca tinha visto. Mostra pra gente aí, Daniel. Vamos lá, Jorge. Aqui, iniciando aqui pela parte da fechadura, né? Lembra que eu tenho eventualmente uma tropa aqui dentro trabalhando, né? Eu tenho oficiais aqui dentro, então reconhecimento facial e reconhecimento digital
além da codificação. Então isso aqui traz uma segurança, e se você for olhar a porta, uma robustez que hoje nós não vemos no mercado. Trancou, está trancado. Então quer dizer, só entra realmente ou quem tem a digital, ou quem lá dentro foi visto e aprovado, ou quem tem a senha. Caso contrário, não entra. Exatamente. Vamos conhecer agora o que tem lá dentro. Isso aqui é a telinha para identificar quem está do lado de fora. Pessoal, vocês estão vendo? Eu estou aqui dentro de pé, ó. Tem altura em relação ao teto. Iluminação LED, mas o que mais que a gente pode destacar aqui dentro? Vamos lá. Primeiro, eu acho que o espaço e ergonomia, né? Lembrando que tem trabalhadores aqui dentro, né? Operadores, né? Para que a gente consiga o benefício realmente dessa aplicação. Então aqui, por exemplo, nós temos são exemplos de aplicação. O cliente vai definir exatamente o que ele precisa dentro aqui do habitáculo onde vai ser executado os trabalhos. Mas, por exemplo, aqui nós temos uma série de câmeras. Te mostrei do lado externo. Aqui é tempo real, né? Essa é tempo real, nós estamos mostrando uma das avenidas de São Paulo e é em tempo real. Conforme nós estamos conversando aqui, isso aqui é ao vivo. Olha que legal, agora tem mais imagem aí. Vamos voltar na imagem anterior. Isso aqui é aqui no evento, né? É aquela câmera lá em cima. Exatamente. Se você imagina em uma situação onde você está fazendo um monitoramento de multidões e você precisa acompanhar alguma coisa externo e eventualmente acionar, por exemplo, uma viatura adicional. Então esse tipo de coisa é o que esse segmento busca. Inclusive, olha pessoal, a gente estava gravando ali, ó, a nossa equipe de gravação aqui, com o sistema de identificação automático das pessoas, ele consegue fazer tudo isso e o operador consegue mexer aqui, né? Exatamente. Aqui nós temos com um dos membros da nossa equipe aqui, que é o Herbert, ele está nos auxiliando aí para mostrar como é que os equipamentos funcionam. Aqui ele está usando a câmera 360 graus, né? Então a distância que você vai verificar isso daqui realmente te dá uma flexibilidade para a operação muito grande. E eu estou vendo aqui dentro vários armários, várias configurações, tudo isso pode ser mudado. Exatamente, tudo isso aqui é configurável, né? Então, importante mencionar que isso aqui são materiais bastante leves, né? Eu não preciso ficar carregando peso, eu preciso carregar funcionalidade. Então, se você precisar mudar a configuração dos armários, desses porta-objetos, tudo isso é alterável. Exatamente, tudo isso é desenhado junto com os requisitos do cliente, porque, novamente, isso aqui vai ser uma central de operação, né? E falando em inteligência, a gente tem que começar através do projeto. E um ar-condicionado como desse, totalmente independente do funcionamento do veículo? Exatamente, nós vamos mostrar depois na parte traseira, eu tenho uma bateria auxiliar que vai fazer com que tudo isso aqui independa do veículo, porque ele precisa funcionar 24 horas por dia. Vamos ver a parte estrutural lá atrás. E aqui a gente tem o coração tecnológico para tudo isso funcionar. Aliás, um baita coração. O que a gente tem aqui? Exatamente. Primeiro, iniciando aqui, eu tenho uma bateria auxiliar, porque esse sistema não pode parar, eu tenho toda a eletrônica que vai depender dessa bateria, que eu posso fazer com uma captação de energia externa, ou eu posso usar também o alternador que vai fazer o carregamento dessa bateria auxiliar. O alternador da Transit original carrega essa bateria. Exatamente. Tá? A outra parte é a parte toda de controle dos computadores, né, dos televisores que estão ali. Eu vou precisar de uma central de comando. Correto, isso aqui é super importante, por quê? Para eu preservar os equipamentos. E eu não queria deixar de mencionar, eu posso ter um gerador auxiliar, se eu não tiver essa captação externa e eu precisar realmente operar por diversas horas, eu tenho um espaço aqui para aqui entraria o gerador. No caso aqui a gente está usando esse cabo aqui embaixo, onde ele está conectado na rede, mas se você não tem essa possibilidade, ele funciona totalmente independente. Exatamente, nós falamos da modularidade dos requisitos do cliente. O cliente vai dizer o que ele precisa. Eventualmente ele não quer essa estrutura dessa forma, ele quer de outra forma. Nós, junto com nossos implementadores, vamos estudar a solução e, obviamente, trazer aquilo que vai ser útil para a operação. Lembrando, tudo isso que vocês viram aqui é uma Transit chassi cabine. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.